quarta-feira agora, a partir da meio-dia, nós começamos a trabalhar. Não é isso? O povo começa a trabalhar, frequentar. Não vejo a hora de chegar quarta-feira, meio-dia. Amém? Glória a Deus por isso. Eu creio que muitos estão viajando, mas eu gostaria de compartilhar aqui algo poderoso. É a quarta vez que eu vou estar ministrando sobre isso, mas que o Senhor me dê graça para ministrar com clareza, e que isso venha afetar o seu coração e venha virar uma bomba atômica aí. Deus falando com você nesta noite. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João 17, verso 19 a 22. Eu gostaria de falar sobre unidade. Como está no tema, é uma unidade superior. Há 2 semanas eu estou falando aqui sobre graça, a diferença de graça e lei, de nova aliança e velha aliança, quais são as cláusulas de um, quais são as cláusulas de outro, e como a nova aliança ela é muito superior à velha aliança, à lei. Não que a lei não seja boa, não que a lei não seja perfeita, né? A lei que eu falo aqui de Moisés, mas é que a lei ela é perfeita, mas a lei foi feita para um povo perfeito. E nós não somos esse povo perfeito para cumprir todos os requisitos, para que pudéssemos cumprir a lei. Por isso Jesus ele veio e cumpriu a lei, e pagou todos os requisitos. E ele veio, e ali ele estabeleceu uma nova aliança, um novo valor, um novo caminhar. Então quando nós olhamos hoje o Novo Testamento, a Bíblia como um todo, quando hoje você olhar a Bíblia com uma ótica da graça de Deus, com certeza você vai desfrutar os melhores dias da sua vida. Com certeza você dificilmente vai ficar frustrado, dificilmente você vai se cansar, dificilmente você vai cair naquela melancolia, porque tudo aponta para Cristo. E eu quero falar aqui sobre unidade. E se você olhar também a questão de unidade na ótica correta, qual que é a ótica correta? Na ótica de Cristo. Se você olhar a unidade na ótica da nova aliança, você vai perceber que muitas vezes tem falhado nisso também. Porque eu quero ler aqui com você e compartilhar. Está desligado aqui? Não? Tá. Cadê o Diego? O Diego que me responde essas perguntas. Não sei onde está. Não precisa desligar não, deixa aqui, que de manhã estava ligado. João 17, 19, 22 fala o seguinte, mas aqui está. Em favor de vocês, eu me entrego completamente a ti. Faço isso para que de fato eles também sejam completamente teus. Não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim, por meio da mensagem deles. Peço que todos sejam um, assim como tu, o meu Pai, está unido comigo, e eu estou unido contigo. Que todos os que creem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu vou até ler aqui, o verso 22 responde isso. Mas é interessante que tem uma outra versão, que é a NVI, fala o seguinte, Jesus falando, eu me santifiquei a mim mesmo, para que aqueles que um dia se converterão a mim sejam santificados. E eu oro, não só por aqueles que se converteram, mas por aqueles que vão se converter, que creiam em mim. E aí ele começa a falar, para que o mundo entenda que foi o Senhor quem me enviou. Quando você olha todo esse contexto que eu estou lendo para você, na ótica da lei, você percebe que é você que tem que fazer alguma coisa aqui. Parece que esse versículo foi escrito para você e para mim, não é isso? Ele está mandando um recado para o Michel, você precisa ser um comigo. Como que eu sou um? Você precisa vir no culto, você precisa dar o dízimo, você precisa dar oferta, você não pode faltar o discipulado, tem que chegar no horário certo, tem que multiplicar a célula. Se você fizer tudo isso, você é um comigo. Mas você concorda que tudo isso tem a ver com demandas? Tem a ver com algo que você precisa fazer? E o que nós estávamos falando? Que o único mandamento que o Senhor nos deu, quando Ele morreu e ressuscitou, foi que nós deveríamos crer nele. Por isso que Jesus falou, aqueles que vão se converter, eles possam crer em mim. Então, quando agora você lê esse contexto na ótica da velha aliança, sempre você vai ver que a demanda é sua. Eu não posso faltar ao culto, porque eu sou um com o Felipe.
No caso do discipulador, eu não posso faltar o culto, porque eu sou um com o Alisson. Se eu faltar, o Alisson vai me pegar no discipulado, vai me pegar na chapada. Se eu não der o dízimo. Se eu faltar a célula. Então por quê? Porque sempre é uma demanda. E é interessante que Jesus, em nenhum momento ele menciona você aqui. Em nenhum momento Jesus ele menciona o que você precisa fazer para que o mundo conheça que o Pai o enviou. Porque o cerne do contexto aqui, o que é? O cerne desse trecho que eu estou falando aqui para você, é que o mundo creia em Cristo, não em Deus. Porque o mundo não tem problema em crer em Deus. Você pode falar que você é devoto a Deus, não tem problema nenhum, mas quando você fala que você acredita em Jesus Cristo, que Ele veio morrer pelos seus pecados, e por conta disso eu vivo uma nova vida, Ele renovou as minhas esperanças, hoje eu tenho um sonho, eu vivo pela fé, eu sou mais que vencedor, por meio daquele que me amou, as pessoas não creem em Jesus, e Jesus está falando aqui, que dessa forma o mundo possa crer que o Senhor me enviou, e é interessante, que aí Ele fala, como que nós podemos... Como que o mundo vai crer que Jesus ele foi enviado ao mundo e é Filho de Deus? E aí ele fala que a questão toda é a unidade. E aí ele fala, como que é o nível de unidade aqui? Aí o verso 22. Para que o mundo creia que tu me enviasses, verso 22. A natureza divina que tu me destes, eu reparti com eles, a fim de que eles possam ser um, assim como eu sou um com o Senhor. Então você percebe que questão de aliança e unidade aqui não tem a ver mais com demanda. No Velho Testamento, eu creio que um dos principais valores que um homem devia ter, qual que é? A questão da unidade. Principalmente para o judeu, a lei foi escrita para o judeu. Então o que acontece? Eu já falei aqui diversas vezes que tinha um princípio, tinha um ritual para que você fosse abençoado e para que os seus pecados fossem perdoados na lei. Qual que era o perdão? Você tinha que ter de alguma forma um contato com o sumo sacerdote. O sumo sacerdote pegava um animal que representava os seus pecados, ele via se esse animal tinha algum defeito, ele matava esse animal, e com a morte desse animal, ele aspergia o sangue em você, tal, não sei o quê. Todo aquele ritual para que o seu pecado fosse perdoado. E aí você entrava na bênção, durante um ano, você estava na paz e entrava na bênção. Então, de alguma forma, você tinha que ser um com o seu sacerdote, você tinha que ser um com o seu discipulador, mas naquela época era uma questão do quê? De princípio, era um valor inegociável, mesmo que for contra a minha vontade. Eu não sei se você já teve que andar com uma pessoa contra a sua vontade, e aí, mas como você é uma pessoa madura, como você é uma pessoa, como que eu posso dizer, eu não vivo por sentimentos, o que eu vou fazer? A questão é exterior, eu vou cumprir o que eu tenho que fazer, eu estou lá no trabalho, eu estou nessa empresa, mas eu não queria estar nessa empresa, mas como eu estou nessa empresa, eu sou uma pessoa madura, eu não vou pesar o ambiente, e aí eu vou fazer algo exterior para que as pessoas fiquem bem comigo, mas você percebe que ali é tudo algo exterior, e a palavra de Deus fala que Jesus falando, ele dá o X, ele começou a falar, qual é o nível da unidade agora? O que ele fala? Senhor, a natureza que o Senhor me deu, hoje eu reparto com os meus, a fim de que eles possam ser um. Então, a partir da nova aliança, unidade não é mais uma questão de valor ou princípio, é uma questão de natureza. Se você faltar ao culto, como eu falei, deixar de dizimar, deixar de vir para a célula, deixar de orar, deixar de fazer isso não é o suficiente para que você seja desconectado da presença de Deus. Porque a questão agora é natureza, não é mais conduta. Então você percebe que quando você tem esse entendimento, essa revelação, você flui de maneira muito mais leve. Imagina, você tira uma nota vermelha, você ia para casa, apanhava da mãe, porque era tudo questão de conduta. Hoje não. Você é um com o Senhor por conta da sua natureza. A essência de Deus está em você. A natureza de Deus está em você. Então não é condutas que vai agradar a Deus, não é o que você faz ou não que vai agradar a Deus, é o contrário. Quando a sua natureza muda, os seus valores mudam, os seus princípios mudam, o nível de prioridade, outras coisas mudam. Estava falando aqui de manhã, eu estudava numa escola que tinha muito trombadinha.
Não era periferia, mas uma escola pública, ao ponto que os alunos roubavam os outros alunos. Eu já cheguei a ser roubado na sala de aula. Na sala de aula, não sabe, você vai para o intervalo, volta, levou o seu, não precisa de nada, tal. Depois era comprovado, mas não podia, porque depois eles podiam vir bater na professora. Era uma coisa terrível. Então, mas você percebia que alguns alunos ali, eles não conseguiam respeitar o professor. Já teve uma situação na minha... Irmãos, isso... 40? Eu estou falando isso do que? Uns 25 anos atrás. Já peguei situação da professora falar assim, fica quieto que eu estou dando aula. O aluno levantar, ir até o professor e dar um murro na cara da professora. E deixar a professora no chão. Na minha sala de aula. Não sei como que é hoje o nível. Mas você vê que não tinha nem respeito. Não tinha questão de valor. Eu valorizar minha professora, eu respeitar pelo menos o mais velho. Mas por que não fazia isso? Porque era questão da natureza dele. Ele cresceu num ambiente. Ele nasceu, provavelmente o pai era maloqueiro, a mãe, não sei. O pai era um viciado, era um ladrão. E ele cresceu nessa natureza. Agora, quando você pega uma pessoa como essa, ela morre no Senhor e ressuscita novamente, a palavra de Deus fala que a sua natureza muda. Aí eu consigo respeitar as pessoas, mas não preciso fazer esforço, porque é a minha natureza. Eu começo a honrar as pessoas mais velhas, porque na verdade essa é a natureza divina que está dentro de mim. Hoje eu honro aquele que se deve honrar, porque na verdade é a natureza divina que me ensina todas as coisas. Não tem mais a ver com pode, não pode, vou, não vou. Então a partir de hoje você já tem uma verdade absoluta sobre a sua vida. O que te une ao Senhor é a natureza dele. Você não precisa fazer nada para estar perto do Senhor. A palavra de Deus fala que nós nunca estaremos tão perto do Senhor como nós estamos hoje, porque na verdade Deus ele habita em nós, através da pessoa do Espírito Santo. Então não tem a ver com conduta. Você não vem no culto para ser um com o Senhor, mas você vem no culto na verdade porque Ele é um com você. São coisas distintas, valores distintos. Mas quando você entende que na verdade eu sou a essência de Deus, e é isso que me une a Cristo, e ponto. Não tem a ver com vir ao culto, não tem a ver com fazer coisas certas ou erradas, tem a ver com filiação. Então na verdade unidade aqui não é questão de princípio, não é uma questão de valor que eu preciso respeitar, eu preciso ensinar. Meus irmãos, isso flui. E se tem uma coisa às vezes que sai da rota, você tem que ensinar, porque na verdade isso não condiz com a sua natureza. Às vezes estou ensinando minhas filhas, a Eloá fica falando, minha filha, você não faz isso. Mas por que eu não posso fazer isso? Porque isso não tem a ver com a sua natureza, minha filha. Você é filha de Deus. Por quê? Porque é a natureza. E nós precisamos ensinar os nossos filhos e todas as pessoas que estão ao nosso redor, que um dia conheceram o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador, que eles têm a natureza divina. Eu vou obedecer, por quê? Porque a natureza de Deus, essa natureza precisa se manifestar, ela precisa fluir. E aí eu creio que quando você entende que você tem a natureza de Deus, você honra como Deus honra. Você é leal como Deus é leal. Qual que é a diferença entre você e os heróis da fé? Como eu falei 2 semanas atrás. A diferença é que os heróis da fé não tinham a natureza de Deus. Você tem. Você tem. Eles tinham que fazer rituais, porque eles não tinham a natureza. Então na verdade o exterior que ia falar se eles eram um com o Senhor ou não. Nós não. O interior vai refletir o exterior. É diferente. Mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios 4:11. Então, uma vez foram perguntar para Jesus, pode o homem se separar da sua mulher? Aí Jesus vai lá e responde, olha, isso fala lá em Mateus, olha, você sabe que desde o princípio foi assim, que Deus uniu o homem e a mulher, e aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Então a primeira união, a primeira conexão que houve na história, foi entre o homem e a mulher. Entre o homem e a mulher. Não foi entre o homem e a criação, foi entre o homem e a mulher. E a palavra de Deus fala que todos os dias, na criação, na viração do dia, Deus ia ter comunhão. Mas eles não tinham aquela conexão, essa questão de ser uma só coisa. Aí a palavra de Deus pega e fala, e aí eu creio, como que nós podemos quebrar e se desconectar do corpo? Aí os fariseus perguntam mais uma vez para Jesus, mas por que Moisés deu uma carta de divórcio? E ele fala, naquela época eles fizeram isso porque eles tinham um coração muito duro a serviço. E naquela época, na época de Moisés, o que tinha? A lei.
Quando que na verdade eu posso me desconectar do corpo de Deus? Quando você decide, mesmo tendo a natureza de Deus, mas viver com base na velha aliança, viver com base na justiça própria. Quando você vive com base na justiça própria, o que acontece? A separação. Mas aí estamos vivendo agora num novo contexto. Aí a palavra de Deus fala que Jesus veio e morreu por mim e por você. Aí a palavra de Deus fala lá em 1 Coríntios 6,17, que aqueles que se unem com o Senhor é o quê? É um só espírito com Ele. No começo, você foi conectado ao seu marido, à sua esposa, ao seu filho. A criação foi conectada com a criação. Mas na nova aliança, a criação foi conectada ao próprio Deus. É um nível superior. É uma unidade que nós precisamos compreender, ter revelação. E quando você tem revelação disso, o seu nível de resposta, a sua submissão, os seus valores, elas são impactados em todas as esferas das áreas da sua vida. E eu gostaria de compartilhar, gostaria que você abrisse em Efésios 4,16, porque eu gostaria de falar isso. Qual que é a consequência de nós termos a mesma essência do Senhor? Você acredita nisso? Pastor do céu, ontem mesmo, eu estava pecando, estava lá assistindo o jogo do Corinthians, estava lá torcendo, xingando o juiz, e o Senhor está me falando que eu tenho a mesma essência de Deus. Ontem mesmo, pastor, eu estava ali pensando em dar umas bitoquinhas na menina, e nem sou casado ainda. Você está falando? Estou falando que você tem a mesma essência de Deus. Você pode beijar essa mocinha, pode xingar o juiz, a mãe do juiz, que você continua sendo um com o Senhor. Isso não é o suficiente para desconectar você do Senhor. Por isso que lá em Romanos fala, nada pode nos separar do amor de Deus. E o amor aqui não é um sentimento, porque a palavra de Deus fala que Deus, Ele é amor, Ele não tem amor, Ele é amor. Nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem o porvir, nada pode nos separar do amor de Deus. Isso é um fato. Isso é um fato, mas nós precisamos entender quais as consequências, quais as implicâncias de você ter revelação, ou nem ter revelação, mas de perceber que você está conectado e você tem a mesma essência do Senhor. Eu gostaria de ler aqui em Efésios 4, 11, 16, verso 11, foi Ele quem deu dons às pessoas, dons e habilidade presentes. Ele escolheu uns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, assim outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Olha o que ele está falando aqui. Foi Deus que deu dom para as pessoas, os dons. Alguém tem algum tipo de habilidade aqui? Aliás, alguém não tem nenhum tipo de habilidade? Levanta a mão. Você está pensando? Será se eu tenho, não tenho? Eu não vou levantar a mão, que vai ficar sem graça. Eu não gosto dessa brincadeira, como o Mateus fala, de que levanta, sobe, desce. Mas é interessante que a palavra de Deus aqui é muito clara. Ele fala que Ele te deu habilidade. Deixa eu te falar uma coisa para você. Você pode descobrir a sua habilidade nos últimos meses de vida. Mas essa habilidade foi dada a você quando você nasceu. Agora, quando você começa a ter, aí ele começa a responder novamente. Mas qual que é o objetivo das nossas habilidades? É construir o corpo de Deus. É construir o corpo de Deus. E eu já falei sobre isso. O que é o corpo de Deus? É a igreja. Então, na verdade, você tem habilidade. Um sabe cozinhar e outro sabe comer. Qual que é o objetivo de cozinhar e comer? Construir o corpo de Deus. Igreja é assim, você fala de comida, todo mundo entende. Vamos fazer um discipulado, tem que ter bolo, tem que ter doce. Você já viu que a nossa dificuldade de fazer regime é isso, porque vai na célula só tem coisa gostosa. E quando você pode comer, não tem coisa gostosa. Tem coisa que você não quer nem comer, não, hoje eu não vou nem comer. Mas só de dia que está de jejum tem coisa gostosa, é impressionante. Até nisso o diabo nos ataca. Mas glória a Deus, mas ele fala que o objetivo da sua habilidade e da minha habilidade, pastor, mas eu me converti faz 1 mês, 2 meses, 5 meses, não sei. Mas o objetivo da sua habilidade e da minha habilidade é construir o corpo de Deus. Então você tem um alvo, é construir o corpo de Deus. A palavra de Deus fala que Cristo é o cabeça da igreja e nós somos o corpo. Então nós estamos aqui para edificar a igreja do Senhor. Sabe, quando você vem para o culto e não senta com a sua célula, eu acho muito estranho.
um líder pega, senta de um lado, um membro senta do outro, e ficam as coisas assim meia... Por quê? Porque na verdade nós estamos aqui para construir o corpo, nós somos um, e isso tem que expressar do nosso coração para fora. E quando uma pessoa, você vem e um membro da sua célula não vem, você precisa falar assim: o que está acontecendo? Onde você não veio? Por que você não veio? Por quê? Porque faz falta. Eu lembro quando eu era líder de célula, eu vinha para o culto, eu ficava esperando, eu guardava os lugares para as pessoas sentarem do meu lado, porque quando tinha apelo, eu era o primeiro a orar pelos meus. Mas por que isso, meus irmãos? Porque nós estamos construindo o corpo. Quem que tem revelação? Aqueles que pediram revelação. Quando você tem revelação das habilidades que você tem, que são inseridas, lógico, você precisa trabalhar tudo, mas o objetivo das suas habilidades é para construir o corpo de Deus. O que vai acontecer? É que nem um pai em relação ao filho. É o pai e a mãe que tem revelação e compreensão que o filho precisa estudar, que o filho precisa comer. É o pai que precisa ter sabedoria como fazer o menino ou a menina comer o que tem que comer. Mas quem tem revelação? É o pai. É o pai que sabe a importância de você sentar com a sua família. O filho não tem esse nível de importância. Lá na frente ele vai entender. Mas até lá, você que tem que inculcar na cabeça do seu filho. Então, se você tem revelação, que você tem dons, habilidades, mas para que o corpo de Deus seja construído, como que eu vou construir o corpo, pastor? Eu não sou pastor como o senhor, mas você está inserido numa célula. Um anjo da guarda você tem condição de fazer. Uma pessoa você tem condição de acompanhar. E dessa forma você consegue construir o corpo de Deus. É a igreja. Aí eu não sei, teve uma irmã, não sei se foi uns 2 domingos atrás, eu vi uma irmã, nem sei se foi domingo, se foi na manhã ou se foi à noite. Ela chegou e começou a colocar, sabe? As irmãs que tem essas coisas, ela abriu a bolsa e começou a tirar as coisas. Tirou um cachorro, tirou um gato, tirou a dentadura, e foi tirando as coisas. Foi, meu Deus, vou tirar a televisão de 32 polegadas. E ela fez a fileira toda. Eu falei: o que você está fazendo? Eu falei: não, eu estou guardando para as pessoas que não chegaram ainda. Eu chego mais cedo, eu guardo para todo mundo. Eu falei: meu Deus do céu, fazem tantos anos que eu não vejo isso. Mas são coisas que a gente aprende com os nossos avós, que a gente sabe. Depois eu falei: nossa, é por isso que minha avó pegava no meu pé por conta disso. É por isso que a minha avó falava que comer na rua dá verme. Agora eu entendi que tudo na minha casa, na época da minha avó, era: está com verme, não come, está com verme, dá não sei o que tira o verme. Mas eu olhei assim para aquela mulher fazendo aquilo, e falei: puxa vida, por que a gente não faz mais isso? Por que a gente não prepara um ambiente para os membros da nossa célula vir ao culto? Sabe, colocar a fileira inteira, não, essa fileira inteira para a minha célula. Pode até colocar, depois o pastor fala assim: é meu lugar. Mas faça isso. Você está construindo o corpo. Você tem habilidade. Você pode não conhecer a sua habilidade, mas você tem habilidade. Você tem habilidade. Você tem dom. Você pode não valorizar o dom que você tem, mas você tem um dom. E se você não colocar esse dom em prática para construir o corpo, com certeza o corpo vai ficar deficiente. Mas você tem habilidade para que o corpo de Deus venha a ser edificado. Mas não é essa a minha palavra, a palavra é outra. Aí no verso 13 ele fala: desse modo todos nós chegaremos a ser um, a nossa fé e o nosso conhecimento do Filho de Deus. Aí o que ele fala? Aí eu quero falar. O que ele fala? Quando você tem uma habilidade e nós construímos o corpo, o que ele fala? Dessa forma, nós teremos o quê? Uma unidade de fé. Do quê? Do pleno conhecimento do Filho de Deus. Como que você conhece, como você tem o pleno conhecimento do Filho de Deus? No Velho Testamento eles tinham uma noção do que seria o Filho de Deus. A palavra de Deus fala que no Velho Testamento o que eles estavam vivendo era sombra daquilo que nós estaríamos vivendo hoje. O que é sombra? Eu estou aqui e tem a minha sombra aqui. Mas a minha sombra, ela é um retrato do meu tamanho, da minha largura tal. Mas a minha sombra não é a realidade. A minha sombra só reflete a minha realidade. E a palavra de Deus fala que quando nós construímos o corpo, nós temos uma única fé, uma unidade na fé, pelo pleno conhecimento do Filho de Deus. E aqui fala do quê? Da graça de Deus. Como que você conhece o Filho de Deus? Conhecendo o Evangelho. Conhecendo o Evangelho. Quando você olha no Velho Testamento, na ótica do Evangelho, muda toda a sua compreensão. Agora, quando você olha o Evangelho, com os olhos do Evangelho, você se apaixona ainda mais por Jesus. Vamos continuar.
que eu quero falar sobre isso. No verso 16 ele fala: e é Ele quem faz que todo o corpo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si, por meio da união de todas elas. Assim, cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e desenvolve por meio do amor. Olha o que ele está falando. É Ele quem faz com que o corpo fique bem ajustado. É Ele quem faz que as partes se conectem, se liguem. Isso que eu quero falar sobre conexão. Mas o que ele está falando aqui? É Ele que ajusta e é Ele que conecta. É Ele que ajusta, é Ele que conecta. Teve uns anos atrás, teve um discipulador que falou isso para mim. Pastor, o senhor parece que fica jogando xadrez com a gente. E tem gente que acha mesmo, tem gente que acha que o discipulador fica ali, jogando xadrez com você. Eu vou enviar o Lange para cá, o Michel eu vou colocar aqui. Como se a palavra de Deus fala que nós não temos esse controle. Por mais que a gente tente fazer, nós não temos o controle. Eu vou enviar o Edgar para cá, vou colocar o norte aqui. A palavra de Deus fala que quem faz essas coisas é o Senhor. E quando a gente tenta fazer, dá problema, dá ruim. Mas a palavra de Deus fala: eu conecto as pessoas. Eu ajusto o que tem que ajustar. E dessa forma, todos vão crescer. Não, ele não fala que é só quem ajustou. Todos vão crescer. Todos vão crescer. Então você percebe que a sua habilidade é muito importante. A sua habilidade é muito importante. E quando você tem revelação que nós estamos construindo o corpo de Deus, enchendo a casa de Deus no ano de 2023, e quando você percebe que na verdade tudo isso é feito por Cristo através de nós, e quando nós temos a mesma fé, que é a fé que nos une em pleno conhecimento do Filho de Deus, você percebe que Deus vai conectar pessoas. E eu quero falar sobre isso, sobre conexões. Pastor, como assim eu preciso ter fé? Primeira coisa que nos une, meus irmãos. Eu sei que tem muitos aqui que tem alvo de comprar carro, comprar casa. Tem gente que tem um alvo de ver o time ser campeão. Tem gente que tem um alvo de casar, tem alvo de trocar de carro, tem alvo de entrar na corte, tem alvo de ter filho. Tem gente que tem alvo de ter mais filho. Tem alvo para tudo, tem alvo de ganhar dinheiro, alvo de empreender, alvo de expandir o empreendimento. Todo mundo tem alvo natural. Mas nós temos um alvo em comum. E esse alvo em comum é o que nos conecta. É fé. Então a fé, meus irmãos, ele conecta tempos e conecta pessoas. O que Paulo fala lá em Tiago? Que Abraão, o nosso pai na fé, ele foi justificado pela fé e não por obras. Mas é interessante que Paulo ele fala, depois de 2000 anos ele fala, mais de 2000 anos ele fala, Abraão é o nosso pai na fé. É tão incoerente, né? Porque Abraão só teve um filho, 2, né? Mas Deus só considerou um. E ele fala que ele é o nosso pai na fé. Como que esse homem foi conectado a você? Como esse homem que estava lá na Bíblia, no Velho Testamento, antes da lei vir a existir, é o seu pai na fé? Que a gente fala. Ontem eu fui levar minha mãe no aeroporto e ela foi de vez para o Ceará. A dona Angélica e o seu João, misericórdia. Como que pode não dele? Foi, deixou os filhos. E aí na hora de desembarcar, apareceu os líderes da célula dela lá na... Que falaram, seu João, o senhor é meu pai na fé. Puxa vida, como que acontece um negócio desse, conectar umas coisas dessas? É fé. E Paulo falou, Abraão é o nosso pai na fé. Qual que é a diferença entre Abraão e você? Porque nós temos a natureza de Deus. Abraão não tinha a natureza de Deus. Abraão não chegou nem a presenciar a lei. Nós também não presenciamos a lei. Mas o que nos une é a fé. É a fé, ponto. E eu gostaria aqui de falar de algumas conexões que acontecem na sua vida e na minha vida, por conta de nós estarmos unidos, de nós estarmos inseridos no mesmo corpo. Nós estamos construindo o corpo de Deus. E não tem como você construir o corpo de Deus se não for com a mesma natureza e a mesma essência de Deus. Não tem como você construir algo para Deus se não for através dos mesmos valores que Deus tem, se não for através das mesmas ferramentas que Deus tem, senão não tem como. E você vai crescer, você vai prosperar, você vai enriquecer, você vai frutificar com base nisso. Eu gostaria aqui de falar das conexões que acontecem em nossas vidas. E quando você começa a perceber as conexões, você vai ser uma pessoa eternamente agradecida.
pela sua cela, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu irmão, pelo seu chefe, por todos. Primeira conexão que eu queria compartilhar aqui é de Moisés. Moisés e a sua família. Quem tem família aqui? Valorize a sua família. Natural e espiritual. Mas aqui a família de Moisés foi essencial para que Moisés cumprisse o propósito de Deus. Eu não sei se você sabe, você tem um destino diferente do meu. Com certeza o alvo é o mesmo, mas os caminhos são diferentes. Mas todos os caminhos vão levar a Cristo, mas cada um precisa desempenhar uma função. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo. A primeira conexão de Moisés foi com a sua irmã. Êxodo capítulo 2, vamos ler do verso 4. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha do rei do Egito foi até o rio, estava tomando banho, enquanto as suas empregadas passeavam ali pela margem. De repente, ela viu um cesto no meio da moita de junco, e mandou que uma das escravas fosse buscá-la. A princesa a princesa abriu o cesto e viu o bebê chorando. Ela ficou com muita pena dele e disse: esse menino é israelita. Então a irmã da criança perguntou à princesa: quer que eu vá chamar uma mulher israelita para amamentar e criar essa criança para a senhora? Vá, respondeu a princesa. Então a moça foi e trouxe a própria mãe do menino. Aí a princesa lhe disse: leve esse menino e crie para mim, eu lhe pagarei pelo seu trabalho. Só para você entender aqui o contexto. A palavra de Deus fala que os israelitas cresceram muito. Eu estava falando aqui de manhã. O ano da casa cheia foi naquela época. Porque naquela época não tinha Netflix, não tinha time de futebol. Naquela época o povo fazia filho. E a palavra de Deus fala que Faraó viu que o povo de Israel crescia, ao ponto de eles falarem assim: meu Deus do céu, se esse pessoal se reunir, se ajuntar com os nossos inimigos, estamos na água, vamos todo mundo perder, vamos ser mortos. O que vamos fazer? Vamos matar todo mundo, vamos matar os meninos. Aí a palavra de Deus fala que aí teve uma situação, foi um decreto de Faraó, que para matar todos os meninos do sexo masculino, que nascesse, era para matar, morrer. Dessa forma, o povo de Israel não ia crescer mais. Aí a palavra de Deus fala que Moisés nasceu. E quando Moisés nasceu, a mãe pegou Moisés, ele não tinha nome ainda, pelo colo, e falou assim: nossa, mas que menino lindo, como que eu vou matar esse menino? E ela não matou ele. Mas a palavra de Deus fala que ela criou esse menino escondido. Mas chegou um momento que não tinha mais como esconder ele. E ela falou assim: eu preciso fazer alguma coisa, porque senão vão matar ele. Olha a ideia da mãe de Moisés. Ela pegou o cesto, colocou Moisés e colocou lá num lugar perto do rio. E quem que estava tomando banho perto do cesto? A filha de Faraó. A filha de Faraó sabia do decreto. E a palavra de Deus fala que a filha de Faraó pede para as empregadas pegar a cesta. Ela pega a cesta e quando ela olha a cesta, meus irmãos, ela percebe: é um israelita. Mas é interessante, olha só a conexão que Deus fez. A palavra de Deus fala que a irmã de Moisés, você precisa valorizar seus irmãos na fé. E você precisa valorizar as pessoas que são menores do que você. Porque se Moisés ele sobreviveu, é porque ele tinha uma irmã que amava ele. E aí eu falo para você, são aquelas pessoas que Deus nos deu como irmãos. A gente fala: ô irmão, irmã, mas nós precisamos guardar isso, meus irmãos. Orar. Quando uma pessoa falta, quando uma pessoa está desanimada, meu Deus do céu, ore por ela. Vai atrás, não, pelo amor de Deus, estou aqui para te ajudar. Eu preciso fazer alguma coisa. Mas a palavra de Deus fala que quando a mãe de Moisés colocou Moisés no cesto, a irmã de Moisés ficou assim, olhando para ver o que iria acontecer com Moisés. Olha só que coisa poderosa, ela ficou olhando. Eu não sei se você situações de pessoas na sua célula, que estão tomando decisões que estão indo para a morte, estão tomando decisões que você sabe que vai para a perdição, mas você fala, a pessoa não te ouve, e aí você vai ficar que nem a irmã de Moisés, você vai ficar aqui olhando, pelo amor, só orando, porque não tem mais o que fazer. Mas a palavra de Deus fala que no último segundo, do segundo tempo, a filha de Faraó, que sabia do decreto, ela pega uma cesta, e quando ela abre a cesta, fala: é um israelita. A palavra de Deus fala que na mesma hora, a mãe de Moisés, a filha de Faraó nem pensava nisso. Na mesma hora que ela abriu a cesta, a irmã de Moisés pega e fala:
você quer que eu vá atrás de uma mulher israelita para que você amamente esse menino e crie ele por você? Você vê que essa mulher já pensou, já fez a pergunta, a resposta, fez tudo para a filha de Faraó. O que ela falou? Sim, eu quero. Ela nem teve tempo de pensar isso. Aí a palavra de Deus fala que a irmã de Moisés, provavelmente deve ser Miriam, pegou a sua mãe e apresentou para a filha de Faraó. O que ela fala? Olha, eu quero que você tome conta desse menino. Isso é graça demais, meus irmãos. Eu quero que você tome conta desse menino. E eu vou pagar todas as despesas que você tiver com ele. E quando esse menino ficar grande, eu vou adotar ele para ser o meu filho. Porque ele vai ser o príncipe do Faraó. O que é isso? É Deus nos conectando. Sabe, você está numa célula, é por conta de conexões. Nós somos uma igreja que tem muitos empresários. E às vezes você vai passar por dificuldades. E Deus vai te conectar a pessoas que não tem nada a ver com o seu ramo. Às vezes você só está lá à espera, olhando, observando. Eu não posso fazer nada. Mas a palavra de Deus fala que nós temos uma arma que nenhum outro tem. Oração. Que a palavra de Deus fala que a oração de um justo muito por a sua eficaz. Aquela menina provavelmente estava orando: Senhor, pelo amor de Deus, é meu irmão. Como assim o meu irmão vai morrer? Como assim? Eu estou vendo a minha mãe levando lá o meu filho, meu irmão para a morte, não é possível. Eu nem sei, a palavra de Deus não fala se ela sabia que era a filha de Faraó. Mas aquela irmã, de uma forma sobrenatural, mudou a história de Moisés, porque ela sempre orava por ele, porque ela sempre estava guardando a sua vida por ele. Sabe, você não precisa ser líder de célula para guardar o ambiente da sua célula, para guardar os irmãos da sua célula, para guardar a sua célula. Isso que chama conexão. Lembra que eu falei de habilidade? Qual é a habilidade da irmã de Moisés? Era esperar. Tem pessoas que esperam, ela esperou. E no último minuto, ela virou todo o jogo a favor de Moisés. Moisés virou o que virou porque a sua irmã, ela esperou no Senhor, orando, e as coisas aconteceram. Isso são conexões. Deixa eu te perguntar, você lembra de alguma irmã, de algum irmão, que mudou o contexto da sua vida, que mudou toda a história da sua vida com uma oração, esperando um conselho? É a irmã de Moisés. E aí, depois tem um outro contexto, que é o irmão de Moisés. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, em Êxodo 4, 10. Verso 10 fala o seguinte: Moisés respondeu ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar. Alguém tem problema de falar? Tem? Eu, o Senhor, nunca tive facilidade de falar, nem antes nem agora. Depois que me começares a falar comigo, piorou, aí que eu não sei falar. Quando começo a falar, eu sempre me atrapalho, eu sou gago. Moisés falando. Porém o Senhor lhe disse: quem dá boca ao ser humano? Quem fez o surdo ou mudo? Quem lhe dá vista ao cego? Sou eu o Deus, o Senhor. Agora vá, pois eu o ajudarei a falar. E lhe darei lhe direi o que deve dizer. Moisés pediu: não, Senhor, por favor, mande outra pessoa. Então o Senhor ficou irritado com Moisés. Por acaso Arão, Senhor falando, por acaso Arão, o levita, não é o seu irmão? Eu sei que ele tem facilidade para falar. Além disso, ele está vindo ao seu encontro com você e vai ficar contente em vê-lo. Você falará com Arão e ele dirá o que você deve dizer. Vou colocar versão atual, versão de 2023, esse contexto. A palavra de Deus fala assim: eu preciso de um líder de célula. Mas diferente da forma que nós fazemos, o discipulador foi direto na pessoa. E foi numa pessoa que tem menos qualificação para liderar uma célula. Aí chega e fala assim: Júlio, eu preciso que você lidere a célula. Mas Felipe, eu não tenho como liderar a célula. Eu trabalho, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu dou aula de manhã, dou aula à noite, eu não consigo vir nos discipulados. Aí o que o Senhor falou para Moisés? O Senhor não falou que ia ajudar financeiramente. O Senhor não falou para Moisés: eu vou pagar um curso superior para você. Eu vou pagar um curso para você de, como chama para você aprender a falar melhor? Do que? Oratório? Eu vou pagar um curso de oratório para você, você vai saber falar. O que o Senhor falou para ele? Não, Moisés. Moisés sabia das limitações, o Senhor também sabia. Jesus falou assim: eu vou te ajudar.
eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Aqui é que Moisés fala, como muitas vezes nós falamos, não, Senhor, pelo amor de Deus, pelo amor, só de eu ficar pensando lá na minha casa, os irmãos tomando café, colocando café lá na samambaia, só pensando os irmãos saindo 11 horas da noite de casa, eu tendo que limpar a casa, pelo amor de Deus, escolhe outra pessoa. A palavra de Deus fala que o Senhor ficou irritado, porque na verdade, samambaia não é mais importante que vida, sofá não é mais importante que vida, mas pastor, eu paguei 5 mil reais, eu sei, mas vida vale mais do que 5 mil reais. E aí ele pega, ele fala, não é Arão que é o seu irmão? E ele tem uma habilidade muito boa, ele sabe falar. Ele está vindo ao seu encontro. Nesse tempo todo que nós estamos conversando, Arão está vindo para cá. E ele vai ficar muito feliz em falar com você. E você vai abraçar, você vai beijar, você vai ficar feliz da vida. E a partir de agora, você vai falar através de Arão. E tudo que você falar para Arão, Arão vai falar com o faraó. E dessa forma, eu vou libertar o meu povo. Aí. Então deixa eu te falar uma coisa, se você falar para Deus que você não pode liderar uma célula porque você não sabe falar, porque você é surdo, o Senhor não vai remover a liderança do seu coração. Ele vai falar uma pessoa para falar através da sua boca. Se você falar que não tem condição de liderar porque você não tem tempo para fazer uma célula de quinta-feira, o Senhor vai te dar um pouco para você liderar essa célula de segunda-feira. Mas deixa eu te falar, Deus vai enviar uma pessoa que você precisa. E é interessante que Deus, ali é um irmão. E é interessante, o que o irmão fala aqui? O irmão aqui é aquela pessoa que tem aquela habilidade que você não tem. Aquela limitação que você sabe que tem. E o irmão vai suprir essa sua limitação. Deus trabalha dessa forma. Às vezes você está orando para um empreendimento, para fazer algo no seu empreendimento, no seu caso, você pedir alguma coisa. Eu como pastor, meus irmãos, eu sou muito limitado. E eu peço, Senhor, eu preciso de uma pessoa que me ajude nisso. Eu preciso de uma pessoa que me ajude nisso, eu peço. E o Senhor traz. Aí traz um evangelista, aí traz um profeta, traz uma pessoa que mete na mesa de som, e traz uma pessoa que é engraçada. Sabe, eu preciso de tantas coisas. Mas deixa eu te falar. Você pode ter certeza que você hoje está onde você está, porque Deus enviou pessoas que têm mais habilidades do que você. Mas não é porque ele é melhor do que você, é para subir uma habilidade que você não tem. Deus trabalha dessa forma. Por quê? Lembra que falamos lá no começo? Todos têm um dom. Todos têm um dom. E através desse dom nós construímos o corpo de Deus. Você é um líder de célula, você pode ter certeza, você não tem todas as habilidades de um líder. Eu sou um pastor e eu não tenho todas as habilidades de um pastor. Aliás, eu tenho todas as habilidades do pastor. Mas para edificar uma igreja, eu preciso de um pastor, preciso de um evangelista, preciso de um mestre, preciso de um profeta, preciso de tudo isso. Quem que é o pastor? Eu sou o pastor. Quem que é o evangelista? É você. Quem que é o mestre? É o outro. Quem que é o profeta? É o outro. Mas nós todos estaremos edificando e construindo o corpo de Deus. Você percebe? Aí você entende, quando de repente meu irmão do nada apareceu lá na sua célula, entrou no Instagram, está procurando uma célula, achou você. Aí de repente é aquele irmão que você precisava, aquele caroço de angu que você precisava. É bom também assim, não é? Eu estava falando aqui porque eu não sei se você sabe, nós não escolhemos os nossos filhos. E também não escolhemos os nossos pais. Mas é interessante como nós somos moldados quando irmãos entram nas nossas vidas. Só um exemplo aqui para você entender. Alguém aqui conhece uma pessoa que quando era solteira era ogro, bruto? Aí, pastor, eu já conheço, tem um monte aqui. Bruto, grosso. Aí de repente casa. Aí vira, não é que deixou de ser ogro, mas ficou mais educado. Por quê? Porque casou com uma moça doce. É o meu caso. Irmão, se você me conhecesse antes de casar, e eu casei com Eloy, em termos de educação, ela é... Eu fui pregar ontem lá na Lapa, e eu sou uma pessoa que, querendo ou não, eu tenho muita vergonha. E as pessoas vêm me cumprimentar, às vezes eu não cumprimento a pessoa, abaixo a cabeça com vergonha, saio andando. A pessoa acha que eu sou arrogante. E aí Eloy fala assim, pelo amor de Deus, Fábio, depois de uma palavra poderosa como essa, o rapaz veio conversar com você, cumprimenta ele. Volta lá e fala com ele, vai lá e dá a mão para ele, eu vou lá. Mas você vê, mas o que acontece? De alguma forma eu estou aprendendo. Você imagina seu pastor aprendendo. Então eu vou melhorar nisso. Aí de repente você pega uma pessoa como essa, que que era ogra, ela tem filhos e filhas. Aí de repente a pessoa vira outra pessoa.
Aí de repente ela tem netos, aquela pessoa que era uma ogra, virou uma manteiga. Aí para melhor depois ele compra um cachorro. Aí pronto, o cara mudou você percebe que essas conexões que nos mudam. São essas conexões que Deus vai enviar para a sua vida. É aquilo que você precisa. É aquilo que você precisa para cumprir o seu destino. É aquilo que você precisa para cumprir o seu propósito. Deus selou uma história para você antes de você nascer. Você pode descobrir isso depois de 30, 40 anos, mas a sua história estava escrito, estava selado antes da sua existência. Como diz Jeremias, ainda no ventre da minha mãe. Aí existe uma outra conexão, a conexão de José com Faraó. Deus vai nos conectar com pessoas, meus irmãos, que têm mais autoridade do que nós, que têm mais influência do que nós, que têm mais poder aquisitivo do que nós, mas isso é de Deus. Mas também Deus vai conectar você, pessoas que têm mais paz do que você, que têm mais clareza do propósito de Deus em relação a você. Ela pode não ter mais autoridade, ela pode ter mais autoridade do que você, mas às vezes ela não tem mais paz do que você. Eu gostaria aqui de falar de José. Abre em Gênesis 37, quem lê meu livro, eu falo um pouco sobre isso, Gênesis 37, verso 5, e a palavra de Deus fala, José teve um sonho. Eu não sei se, eu falei para você tem um destino, você tem um propósito, e a sua vida, ela começa quando você tem um sonho. Em que sentido, pastor? As suas crises, pressão, dificuldade, não é isso? Tudo começa quando você tem um alvo. Aí você coloca lá, o meu alvo é trocar de carro no final do ano, pelo amor de Deus. É a luta, só você colocar lá, que o alvo é para trocar de carro, é um sonho. O meu alvo é mudar de casa. Pronto, é a luta. De repente, sobra dinheiro, não tem dinheiro, guarda dinheiro. Tudo porque você colocou lá no papel. É o meu sonho. O meu sonho é ter um filho. O meu sonho é ter um filho daqui 2 anos. De repente, tem problema de saúde, não consegue engravidar. Tudo por causa de um sonho. A palavra de Deus fala que José, quando começou a sonhar, ele passou por dificuldade, ele passou por injustiça, ele passou porque ele teve um sonho. Eu tenho um empreendimento, eu sonho que meu empreendimento dê certo, eu ganhe muito dinheiro. Aí de repente os clientes não pagam, os fornecedores dão chapéu, é um monte de coisa que acontece. Tudo isso por conta de um sonho. Tudo isso por conta de um sonho. Tudo isso por conta de um sonho. Mas é interessante, aí eu falo para você, dificilmente você vai realizar os seus sonhos. Você pode gerar eles. O que é gerar? Eu vou orar. O Michel tem um empreendimento, o que ele vai fazer pelo empreendimento? O Senhor move, eu não sei como. É que a gente quer entender como Deus vai agir, mas a gente não sabe como Deus vai agir. Você pode ter uma noção. Eu com 12 anos já tinha uma noção que eu tinha um chamado para ser pastor, com 12 anos, mas eu não tinha compreensão de quem ia entrar na minha vida, até eu me tornar um pastor, e muita gente entrou na minha vida. A gente não tem compreensão de quem serão as conexões. Você pode ter compreensão do destino, mas das pessoas você não tem. Aí você está orando, Senhor, move meu empreendimento, eu preciso que o fornecedor pague, eu preciso de mais cliente, eu preciso daquilo, eu preciso que os fornecedores venham, sabe, começa a orar as coisas. Aí de repente o Senhor move, de repente gera uma conexão, de repente aquela coisa que parece que não ia acontecer, de repente acontece. Aí a palavra de Deus fala que José é conectado com quem? Com Faraó. Aí eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis 41. Dois anos, 41, verso 15, desculpa. De repente, 15, de repente. Então o rei disse, quem que é o rei? Faraó. O rei disse, eu tive um sonho. Por que Moisés foi conectado a Faraó? José foi conectado a Faraó. Eu tive um sonho que ninguém conseguiu explicar. E ouvi dizer que você é capaz de explicar os sonhos. O que conectou Faraó a José? Foi o sonho de José? Não. Foi o fato dele explicar sonho, porque ele era um sonhador. Quem que realizou o sonho de Faraó? Foi José. E quem que realizou e trouxe à realização os sonhos de Faraó? Foi José. Quem que realizou os sonhos de José? Foi Faraó. Você percebe? Tudo isso o que é? Conexões. Conexões. Quando começou a vida de José? De Faraó? Quando ele sonhou. A Bíblia narra
que quando é mencionado pela primeira vez o nome de José na Bíblia, ao lado está escrito, José teve um sonho. Quando é mencionado pela primeira vez na Bíblia o nome de Faraó, coloca lá, Faraó teve um sonho. Mas qual que é a diferença de Faraó e José? Porque todo mundo sonhou. Todo mundo aqui tem sonho? Todo mundo aqui tem destino, tem consciência? Mas qual que é a diferença entre José e Faraó? A diferença de um para o outro é que um amava o seu destino. Essa é uma diferença muito grande. Faraó amava os seus sonhos. Não amava, aliás, desculpa, José amava os seus sonhos. Aquele sonho que ele teve de adolescência. E por conta disso, a palavra de Deus fala que a história de Faraó foi escrita em 10 versículos. A história de José foi escrita em 10 capítulos. Essa é a diferença de quem ama. Quando você ama a sua célula, quando você ama o seu líder, quando você ama o seu pastor, quando você ama a empresa que você trabalha, quando você ama o seu empreendimento, quando você ama a sua família, meus irmãos, as coisas vão acontecer. Mas Faraó aqui era a peça que faltava para que todo o quebra-cabeça de José se cumprisse. O que a palavra de Deus fala? Que quando o sonho de José se realizou, ele nunca mais passou por um tipo de pressão. Então, por que está passando pressão? Provavelmente é porque Deus está realizando um sonho que Ele colocou no seu coração. E é interessante, quando Deus coloca uns sonhos proféticos no nosso coração, o sonho, ao mesmo tempo dele te dar esperança, uma expectativa, alegria, ao mesmo tempo esse sonho tem o poder de guardar você e anestesiar você das pressões que vão acontecer entre o destino e a realização do destino. Esse é o poder dos sonhos de Deus. E eu quero falar de outra conexão. Então a conexão de Faraó fala de quem? Daquelas pessoas que têm mais autoridade do que você. Aquelas pessoas que têm mais habilidade, influência do que você. Mas tem algo que José tinha que Faraó não tinha. Faraó tinha dinheiro, riqueza e exército. O que José tinha? José tinha um currículo desse tamanho. Eu era analista de escravo de Potifar. Eu era auxiliar na prisão de... Era o currículo dele. Mas ele tinha algo que Faraó não tinha. Faraó tinha exército, tinha dinheiro e tinha influência. Mas tem algo que ele tinha que o povo não tinha. O que era? Paz. Ele tinha a vida de Deus. Quando ele chegou diante de Faraó, ele falou assim: não sou eu que realizo o sonho. Quem realiza o sonho é Deus. E eu vou orar e Deus vai mover na sua vida. O que aconteceu? Ele orou e Deus moveu na vida dele. Acabou. Você pode... Quem que é seu exército? Eu acabei de falar para você. A força não está na unidade, a força está em Deus. O nosso exército chama-se Deus. O nosso batalhão de choque se chama-se Deus, quando nós estamos conectados em Cristo Jesus. E aí tem uma outra conexão que também é muito importante. É quando Deus nos conecta a pessoas que têm problemas. Eu não sei se você sabe, você vai ser conectado a pessoas por conta de problemas. Quem é líder de célula ou está inserido numa célula, a maioria das problemas que se achegam para andar com você, ela tem algum tipo de problema, não é isso? Ou não? Você chegou na sua célula porque tinha algum tipo de problema, sim ou não? E na verdade, a maioria dos... Se você ama a sua célula, se você ama a sua esposa, se você ama seus filhos, se você ama a sua família, se você ama a sua empresa, provavelmente a maioria dos problemas que você vai enfrentar não tem a ver com você. Não tem a ver com você. Segundo os estudiosos, diz que 5% dos nossos problemas são referentes a nós. O resto é tudo referente a terceiros. E aí Deus conecta quem? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, nós estamos encerrando, 1 Samuel 16:11. E perguntou a Jessé: você não tem mais nenhum filho? Jessé respondeu: tenho um caçula, mas ele está fora, tomando conta das ovelhas. Então mandei chamá-lo. Disse Samuel: nós vamos oferecer o sacrifício, não vamos oferecer sacrifício enquanto ele não vier. Aí a palavra de Deus fala o quê? José, ele foi rejeitado pela sua família porque ele era muito mimado. Davi foi rejeitado pela sua família porque realmente ele era rejeitado, ele era o último, ele era menosprezado pelo seu pai. Mas é interessante que Deus usa a rejeição de Davi para formar o próprio Davi. Então Davi era um homem que era apaixonado pelas suas ovelhas. E a palavra de Deus fala que chega um momento na vida de Davi que ele é conectado a quem? A Golias. Aí a palavra de Deus fala
que Davi, ele foi levar comida para os seus irmãos, mas Davi ele não tinha a idade certa, ou não tinha a idade correta para entrar no exército de Saul, porque senão ele estaria no exército. Mas a palavra de Deus fala que ele era um menino, era um adolescente. Aí ele chega lá para dar comida para os seus irmãos, e ele percebe um homem, um Golias, um homem, sabe, confrontando o exército de Deus. Aí a palavra de Deus pega e fala, Davi fala, quem é esse cara que está atazanando aí o exército israelita? É Golias, tal, não sei o quê. Aí ele chega e fala para Saul, Saul, eu vou matar esse cara. Aí o que Saul fala para Davi? Mano, você não vai dar conta não, ele é grande demais, você é pequeno demais. O que Davi fala para Saul? Eu gostaria que você abrisse, não está no esboço, 1 Samuel 17, verso 31. Olha só o que ele fala. Deus vai te conectar a pessoas por conta de problemas. Alguns soldados ouviram, mas Saul respondeu, você não pode lutar contra esse filisteu, você não passa de um rapazinho, ele tem sido soldado a vida inteira. Verso 34, meu senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai, e quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo as ovelhas. Se o leão e o urso me atacar, eu me agarro no pescoço e golpeio até matá-lo. Verso 36, tenho matado leões e ursos, e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão, que desafiou o exército de Deus vivo. Você não entendeu o que eu falei. O que a palavra de Deus está falando aqui? Davi chegou para Saul e falou assim, Saul, eu também tenho o meu exército. O meu exército é de ovelhas. E eu já enfrentei 2 Golias. Eu já enfrentei um urso e já enfrentei um leão. E eu matei o urso e o leão. E o Senhor me salvou deles. O Golias, meus irmãos, que Davi estava matando, era o Golias de Saul, não era o Golias dele. Davi já tinha matado seus Golias. Sabe, muitas vezes Deus vai conectar pessoas a você para que você possa ajudá-los a enfrentar os seus problemas e as suas dificuldades. Quando você ajudar a matar o Golias do seu irmão, você pode ter certeza, a sua liderança vai crescer em influência. A sua influência, a sua autoridade, as pessoas vão ser leais a você. A palavra de Deus fala que Davi, quando era adolescente, um nível de influência, um nível de autoridade que ele conquistou, quando ele matou Golias e Saul, foi algo sem precedente. Mas Davi falou para Saul, o meu exército é de ovelhas, e o meu Golias não é um homem, é um leão e um urso, e eu já matei 2 Golias, e eu vou matar esse para você, e depois vou casar com a sua filha e não vou pagar mais imposto. Esse era o prêmio de quem matasse o Golias, ia casar com a filha do rei e eu não pagar imposto. Mas por que eu estou falando para você? Deus vai te conectar com pessoas que têm dificuldades. Deixa eu falar uma coisa para você, lembra quando você chegou na célula? Eu lembro quando eu cheguei na célula. Hoje o meu líder não é um pastor de igreja, mas eu sei quem é o meu líder de célula. Eu sei o que ele fez para eu estar aqui hoje. Eu sei que ele precisou enfrentar os meus Golias naquela época, quando eu era adolescente, que eu não tinha força para ganhar. Eu lembro que ele ia na minha casa, pegava na minha mão e me levava para a célula. Ele ganhou do meu Golias. O que aconteceu? Ele ganhou a minha lealdade. Ele ganhou a minha honra. Quando você enfrenta o Golias de outros, meus irmãos, e ganha, a sua liderança é alargada. É dessa forma que nós crescemos em influência no reino de Deus, ganhando dos outros Golias de outras pessoas, lidando com problemas de outras pessoas. Às vezes vai chegar uma pessoa na sua cela com problema de casamento, não tem nada a ver, aquele dia que você está bem, chegou da lua de mel, chega um problema no casamento. Chega um rapaz lá, problema de vício. Chega uma pessoa lá com problema de droga. E aí você vai lá e vai levar essa pessoa a enfrentar o Golias dela, porque o seu Golias você já enfrentou e já venceu. O seu exército é de ovelhas, não é de homens. Queria que o pessoal do louvor subisse. Para nós encerrarmos, eu perguntei aqui quem tinha sonho. Algumas pessoas não levantaram a mão. Eu não sei se é porque não tem sonho, não tem algum tipo de desejo, mas Deus trabalha também com quem não sonha. Eu acho que Deus trabalha mais com quem não sonha do que com quem sonha. A palavra de Deus fala que o maior mover da história
aconteceu quando Deus um dia decidiu trazer à existência o seu filho aqui na terra. Aí o que ele faz? Ele se conecta com uma mulher que chama Maria. A palavra em nenhum momento menciona qual tipo de habilidade que essa mulher tinha. Não menciona habilidade, não menciona profissão, não menciona dificuldade, não menciona pressão nenhuma. Mas a palavra de Deus fala que Deus se conectou a uma moça, simples, assim como eu e você. Uma moça que era noiva, que estava caminhando para casar, e de repente o anjo vem naquela mulher e fala: hoje eu quero me conectar a você. Eu quero o seu ventre emprestado. Eu quero que você gere, realize o meu sonho de trazer Jesus à existência. Mas o que Deus encontrou naquela mulher? Em Lucas 1:30 fala: mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achastes graças diante de Deus. Às vezes você acha que é por conta de habilidade, lembra? Eu não tenho habilidade, eu não tenho dom, eu não tenho nada. Você só precisa de uma coisa: Deus precisa achar graça aos olhos de Deus. E a palavra de Deus fala: você é um menino dos olhos de Deus, você é a menina dos olhos de Deus. Aqui eu falei vários versículos, várias situações para que você entenda que Deus vai gerar as conexões para que o seu destino se cumpra, para que o propósito de Deus se cumpra. Mas para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida, eu preciso estar conectado com você, e você está conectado comigo. Mas também existe uma forma de nós trazermos à realidade aquilo que Deus sonhou para você. O que é? É Ele colocando o desejo do coração dele no seu coração. Para que isso aconteça, só precisa de uma coisa: Ele encontrar graça aos seus olhos quando Ele olha para você. E foi o que aconteceu com Maria. Eu gostaria que você se levantasse. Nem todos vão sonhar, mas há espaço para todos participarem dos sonhos e entrarem na história. Sabe, o bom de nós vivermos como igreja é porque na unidade todos os sonhos são realidades. Quando nós construímos o corpo de Deus, todos os sonhos se realizam. Todos os sonhos se realizam. Todos os destinos chegam ao fim. Todos os propósitos se cumprem quando nós vemos unidade. Eu quero louvar o Senhor e quero fazer um apelo. Você vai vir aqui à frente, se é o seu desejo. Olha o que fala em Tessalonicense. Eu quero terminar com isso. Tessalonicense, Paulo, ele está dando conselho. Ele estava pronto para partir, morrer. Ele dá um conselho para a igreja. Ele fala o seguinte: estejam sempre alegres. Vocês estão sempre alegres? Pastor, depois de tudo que você falou, não tem como ficar alegre. Estou conectado na natureza divina. Deus vai me conectar a uma pessoa para que eu prospere, cresça, enriqueça, tenha saúde, para que a realização do meu destino se cumpra. Na hora H o Senhor vai me conectar a pessoas que têm problema, para que a minha liderança seja largada. O Senhor vai me conectar a anjos para que o seu propósito se realize na minha vida. Eu vou realizar o sonho do Senhor. Mas ele fala: esteja sempre alegre, orem sempre. Verso 17, orem sempre. E no verso 18 que ele fala, 1 Tessalonicenses 5: sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Você está passando por dificuldade? Seja agradecido. Você está passando por pressão? Seja agradecido. Você está enfrentando Golias de outra pessoa? Seja agradecido. Você está prestes a chegar diante de Faraó? Seja agradecido diante de Deus. Ele fala no verso seguinte: e isso é o que Deus quer que todos vocês façam, por estarem unidos com Cristo Jesus. Eu quero fazer esse apelo. Se esse é o seu desejo, ter um coração agradecido. O que seria de José se ele não tivesse conectado com o faraó? O que seria de Moisés se ele não tivesse conectado com a sua irmã e com o seu irmão? O que seria de Davi se ele não se conectasse com Golias e Saul? O que seria de Maria se ela não se conectasse com o anjo que o Senhor mandou? Agora eu falo para você: o que seria de você se você não fosse conectado com o seu líder? Se você não fosse conectado com
com o seu discipulador? O que seria de você se você não fosse conectado com a sua esposa? Se você não fosse conectado com o seu marido? O que seria de você se você não tivesse conexão com a sua célula? Você não seria nada, meus irmãos. Que tudo, a nossa realização está associada com as nossas conexões que Deus vai enviar às nossas vidas. Deus enviou um pai espiritual, uma mãe espiritual, irmãos espirituais, pais naturais, mães naturais, irmãos naturais. Deus vai colocar você para resolver problemas de outras pessoas, mas tudo tem a ver, está associado ao seu destino, ao seu propósito. Você pode não entender, mas não compreender, mas antes de você vir a existir, já estava selado. Esse é o destino, esse é o propósito desse homem e dessa mulher. E se você quer terminar esse culto como Paulo falou, tenham sempre um coração agradecido por todas as ocasiões. As ocasiões são escritas através de conexões, através de pessoas que entram e saem das nossas vidas, mas que você possa olhar para trás e falar assim: Senhor, obrigado, porque um dia eu cheguei naquela célula, meu casamento destruído, e um dia eu me conectei com aquela pessoa, hoje ele tem me ensinado a ser mais do que... Senhor, obrigado pelos